Pré-candidato, o senhor em 2002 teve a campanha mais milionária da história de Goiás e foi eleito com muito dinheiro o candidato mais votado a deputado federal. Porém, surpreendentemente, creio para os seus eleitores que confiaram no senhor, o senhor deixou o PSDB, foi para o partido oposto, do governo do partido oposto, do PT. Né? O eleitor votou, o PSDB é um partido supostamente social-democrata, e o senhor foi para o PT, para o governo do PT, ficou 8 anos lá, tal, assistiu mensalão, assistiu tudo aquilo, né? As violações de sigilo bancário, Antônio Palocci, aquelas coisas terríveis que o PT fez em 13 anos e 5 meses. Aí depois acabou o governo, tal, aí o senhor foi para o PSD, que é o que, segundo seu presidente fundador do PSD, não é um partido de direita, nem de centro, nem de esquerda, a gente não sabe o que é. É um partido que tem crise de identidade desde a sua fundação. Aí o senhor não conseguiu ser candidato a presidente pelo PSD, o senhor foi para o MDB. O MDB, a Vera, muito educada, falou que é um partido pragmático, mas é um partido da corrupção, né? Que tem caciques corruptos, tal, como Jader Barbalho, Renan Calheiros. E o senhor participou de um governo que tem ministros presos. Pô, não é fácil, hein? No governo do PT teve a troika presa, o presidente presidiário. No governo do MDB, o senhor tem ministros presos. Um deles tinha 51 milhões de reais, olha, dentro da sua própria casa, tal, o senhor Gedel Vera Lima, seu colega de ministério, tal. Outros estão presos. O presidente acusado de ter despesas pessoais pagas por o coronel Lima, que é o coronel Laranja Lima do presidente Temer. Então eu queria saber, em termos de coerência política e ideológica, é uma coisa que se exige das pessoas hoje no Brasil. Como é possível o senhor ter mudado tanto de partido, apoiado e participado de governos tão diferentes? O senhor, em termos ideológicos, ficaria onde? Em que ponto? O senhor acha normal isso? Se o senhor fosse um eleitor, votasse em mim, que eu me chamo Henrique Meirelles, sou candidato pelo PSDB, depois vou colaborar com o partido oposto. Como é essa questão ideológica para o senhor? Pois não, Rita. Vamos começar por parte que você tem várias questões aí. Eu gostaria de responder todas, exatamente porque uma delas não foi respondida na questão anterior. Em primeiro lugar, quando você fala exatamente das acusações, etc., e da situação de diversos líderes. Então você mencionou aí 3 partidos, são os 3 grandes partidos brasileiros. Eu me candidatei pelo PSDB. O PSDB tem líderes acusados e líderes presos, certo? Depois eu entrei no Banco Central, que era o governo do PT, e o PT também tem a mesma coisa, líderes acusados e líderes presos. A mesma coisa, agora entrei no MDB e tal. Então o que nós estamos olhando é o seguinte: isso é uma questão hoje do momento e da política brasileira e das instituições do judiciário brasileiro atuando, investigando, etc. Isso não é um problema de um partido ou de outro partido. Isso, você mencionou os 3 maiores partidos brasileiros. Portanto, isso é uma questão do momento do Brasil e de todo esse trabalho investigativo e que o Ministério Público e a Justiça brasileira estão fazendo nesse momento, e compete à Justiça decidir. Eu acho que temos que respeitar. A minha posição é respeitar as decisões finais da Justiça em qualquer caso. Isso é a primeira coisa. Em segundo lugar, voltando ao início da sua pergunta, quando você falou lá dos eleitores de Goiás, não é que eu fui eleito pelo PSDB e aceitei o convite do então presidente Lula para ir ao Banco Central. Agora, eu queria deixar claro o seguinte: como presidente do Banco Central, eu não participei do PT, eu não entrei no PT, não é que eu saí do PSDB e me filiei ao PT, não. Eu assumi a posição de presidente de Banco Central, de um Banco Central independente, que foi definido isso claramente nas minhas conversas e nos acordos que fizemos, e era absoluta independência que foi cumprida, que foi exercida. Portanto, é algo como funciona em qualquer país do mundo. Você vai perguntar aí o Banco Central europeu ou o Banco Central americano, japonês, chinês, qual é o partido, a ideologia do presidente do Banco Central? Não existe. O Banco Central normalmente é um órgão técnico independente. Eu fui convidado nesses termos. Em relação aos eleitores de Goiás, eu posso lhe dizer que a minha experiência na época é que os eleitores de Goiás me elegeram não para fazer uma ideologia de um partido naquela época.
mas sim porque eles acreditaram na minha experiência que pudesse representar Goiás no parlamento, trazer, inclusive, investimentos para Goiás, prestar bons serviços ao país. Algo que o senhor não fez, né? Porque o senhor renunciou e não exerceu o mandato. Eu estaria chegando lá, você me interrompeu, Desculpa. Beto. Pois não. Então, o momento em que eu aceitei o convite e fui assumir a presidência do Banco Central, toda a experiência que eu tive com os eleitores, disse que eles acharam algo extremamente positivo, quer dizer, algo que eles esperavam que eu fizesse como deputado federal, teria muito mais condições como tive de fazer como presidente do Banco Central. Isto é, estabilizar a economia, e trazer crescimento, emprego, renda para a população. Então, eu senti, por parte de todos aqueles que eu conversei lá, um grande, inclusive, orgulho, né, de ter, na época, um goiano indo para o Banco Central e etc. Em resumo, eu acho que foi um movimento extremamente positivo e que eu fiz exatamente aquilo que os eleitores esperavam que eu fizesse, inclusive numa posição onde existia maiores possibilidades de executar do que na posição parlamentar.